Boa noite pessoal que está assistindo o Policast. Estamos iniciando mais um Policast, seu podcast semanal de assuntos variados, né? Esse seu podcast que tem na apresentação o, o Eduardo Bischoff, doutor Eduardo Bischoff, médico, né? Tá concluindo oncologia, já tem uma atuação política importante aqui na Barra, e eu, Diego Viegas, pastor, atuante na comunicação aqui em Barra do Ribeiro, fotógrafo, entre muitas outras coisas, temos juntos esse projeto que visa falar, né, de temas variados, temas do nosso dia a dia, temas do cotidiano nosso. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos um convidado para lá de especial, Dr. Fabiano Ramos, pela terceira vez aqui conosco. Já conversamos com o Dr. Fabiano em dois momentos anteriores, um lá no início da pandemia, um outro no início da vacinação. E agora, né, num terceiro momento, já partindo para um próximo estágio da pandemia, nós vamos abordar alguns assuntos. Mas a apresentação formal e oficial do Dr. Fabiano eu vou deixar para o nosso amigo e co-anfitrião Eduardo Bischoff, até pela proximidade que os dois já têm. Então, boa noite, Eduardo. Dá a tua primeira introdução aí e já passa a bola para o Dr. Fabiano. Boa noite, Diego. Boa noite, Dr. Fabiano. Boa noite a todo mundo que já está conosco aí, já tem uma audiência importante. É porque a gente recebe pela terceira vez, no podcast é a segunda, mas teve um momento que a gente recebeu pelo Facebook e na página oficial da Prefeitura até, o Fabiano Ramos, que é um médico renomadíssimo, conhecidíssimo no Brasil inteiro, infectologista, chefe de serviço de infectologia e de controle de infecção do Hospital São Lucas da PUC, infectologista também no Hospital Moinhos de Vento, um dos preceptores que a gente tem o prazer de conviver e trocar ideias, discutir casos e casos a cada dia no Hospital São Lucas da PUC. Eu tenho o privilégio de conviver e também, de certa forma, ser amigo do Fabiano. Já faz mais de ano que a gente não consegue fazer um churrasco, mas eu acho que agora a coisa está melhorando, né? Mas é uma satisfação imensa receber o Fabiano de novo conosco, prontamente atendeu o nosso convite. Faz mais de ano, em nome do podcast, já agradeço de antemão por tu estares conosco hoje. E, na minha opinião, num momento diferente da pandemia, né, Fabiano? Você vê bem a Barra, por exemplo, a gente vinha de um período aí, há cerca de 2 semanas, de 45 dias sem óbitos. Tivemos um óbito há 2 semanas e, infelizmente, nos últimos 2 dias, tivemos 2 óbitos em sequência, de família bem próximos, enfim. Uma lástima, eu queria externar aqui a nossa tristeza pela passagem desses 2 amigos, mas eu acredito que a gente está vislumbrando um momento novo na pandemia, na minha visão, enquanto ex-gestor e cidadão e médico da linha de frente, mas muito menos linha de frente que o senhor. Naquele primeiro momento, a gente mal conhecia a doença, sabia de relatos que vinham de fora do país, estava começando a aparecer no Brasil, algum caso ou outro no estado, veio conosco, conversou sobre o quadro clínico, sobre o que a gente já sabia, o que a gente podia esperar, como a gente podia evitar se contaminar. No segundo momento, já como pesquisador principal da Coronavac, no nosso centro de pesquisa da PUC, também viesse, a gente conversou bastante sobre vacina, sobre a doença, sobre diferença que a gente já via no quadro clínico, tratamentos. E agora, na minha opinião, um momento mais tranquilo. Eu vejo pessoalmente uma redução no número de casos e principalmente no número de mortes e internações. Isso é obviamente é secundário ao efeito da vacinação. Então, para conversar sobre esse novo momento, a gente te convidou hoje. E para iniciar sobre isso, queria saber qual a tua percepção depois de 1 ano e alguns meses de combate à pandemia, diário,
o que tu vislumbra para as próximas semanas, meses? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Diego, boa noite, Eduardo. Obrigado pelo convite mais uma vez para estar aqui conversando com vocês. Depois de todo esse tempo, né, 1 ano e meio, mais ou menos, aí ainda sobre o mesmo tema. Como tu colocaste, eu acho que a gente está vivendo um momento um pouco diferente da pandemia, né? Mas ainda de incertezas, né? Apesar de todo esse tempo, apesar de todo o desenvolvimento e acúmulo de conhecimento sobre o SARS-CoV-2, esse novo coronavírus, sobre a doença, né, Covid-19, e o que a gente aprendeu, como lidar com a doença, com a doença, mas também esse novo momento agora, né, mostra que sim, as vacinas têm um papel muito importante, e a gente sabia e vinha comentando isso desde do início, né? E enquanto os estudos clínicos das vacinas se desenrolavam, a gente comentava que esse momento seria um momento extremamente importante para a gente poder ter o controle da pandemia, e é isso que a gente tem visto num contexto geral, né? Ainda muitos locais ainda muito aquém do que se espera na vacinação, e apesar da vacinação aumentando diariamente em grande parte dos países, inclusive no Brasil, ainda uma certa incerteza de como as coisas vão acontecer daqui para frente, né? Devido a essas mudanças que o vírus tem, essas mutações, essas chamadas novas variantes, né, que têm se apresentado, e cada uma delas se adaptando de uma forma melhor, digamos assim, a se manter circulando, a causar doença, né, a acabar mantendo a pandemia mantendo a pandemia ainda vigente, né? Então, a gente vive um novo momento, a gente vive um momento de redução importante dos casos, de redução importante dos leitos ocupados, tanto de internação em andar, quanto de internação em UTI, e uma redução progressiva da mortalidade, né? Mas também com um perfil de pacientes que mudou bastante nos últimos meses, né? Em especial pela vacinação, onde os idosos foram vacinados antes, e a gente acabou vendo um número muito grande de pessoas mais jovens, então, se contaminando e necessitando internação hospitalar. Desculpa. Então, esse perfil que mudou, né, agora com o avanço da vacinação, isso tem sido mais minimizado, né, e as internações de uma forma progressiva têm reduzido. Muito bem, doutor Fabiano. É com certa tranquilidade e alívio que eu escuto as suas palavras. O Eduardo já tinha feito uma introdução. Nós temos realmente um quadro que aparentemente está melhorando, né? A gente tem acompanhado através dos dados, através como o Eduardo já citou aqui, questões de leitos e tudo mais, que tem arrefecido, né, esse pico mais alto da pandemia aí. E na primeira vez que o senhor teve no Policast, eu lhe fiz uma pergunta. Aí o senhor, eu me lembro da sua resposta, o senhor introduziu assim: Diego, essa talvez seja a pergunta mais difícil que exista de fazer hoje. E eu lhe perguntei sobre o fim da pandemia, quando nós teríamos o fim da pandemia. E eu vou trazer ela de novo, né? Leigamente, que é o meu papel aqui, dentro de duas autoridades da medicina, mas nós estamos mais próximos do fim da pandemia
doutor Fabiano, e como é que vai se dar esse fim? Vai ser paulatinamente? Vai ser mais... A gente viu a Inglaterra agora no dia da liberdade lá, né? Abriu tudo abruptamente. Num dia estava fechado, no dia tudo aberto. Tens ideia de como vai ser esse fim da pandemia, esses próximos meses aqui na nossa terra? Bom, eu vou te responder um pouco melhor, né, Diego, dessa vez, mas segue sendo a pergunta mais complicada ainda, porque ela envolve muitos fatores, né? E quando a gente falava em relação à vacinação e ao que está se desenhando, né, a vacinação ser um dos fatores mais importantes, a gente tem que lembrar que hoje a gente realmente vive num mundo globalizado, né? E assim como as pessoas circulam, as doenças circulam, os vírus circulam muito facilmente. E combater uma doença como a Covid-19, um vírus como o coronavírus, SARS-CoV-2, que ele consegue se modificar muito e se adaptar muito a determinadas situações, não importando frio, calor, como em outras situações, como com o vírus influenza, é bastante complicado. Então, hoje a gente vê uma disparidade de vacinação em grande parte das regiões do mundo, né, por diversos fatores, inclusive países que têm condições financeiras de vacinar sua população, mas não conseguem superar um certo nível de vacinação, como os Estados Unidos, né, atingiu lá 50% e não consegue ultrapassar esse número por diversas questões. Uma, né, importante, existe realmente não um receio, mas já um histórico contra a vacinação nos Estados Unidos, né? E as questões de muitos países que são questões econômicas que levam os países a ter uma vacinação não tão adequada e rápida como deveria ser, porque é muito provável que a gente vá ter uma circulação viral se mantendo ainda por bastante tempo, talvez até alguns anos. Porém, essa circulação ela tem que ser minimizada, ela tem que ser reduzida para que uh, menos pessoas adoeçam e, obviamente, a gente tem uma quantidade de vírus, uma carga viral menor circulando para que essa circulação ela também impeça de causar doenças mais graves em determinadas populações. Então, a gente vendo o que a gente está vendo hoje no mundo, né, que não existe uma uniformidade em termos de vacinação, em termos até de condutas, né, onde determinados países abrem sua economia, né, abrem, como tu mesmo falou, né, a Inglaterra um dia estava quase toda fechada e no outro dia abriu, né, para a circulação geral das pessoas. E isso faz com que as coisas elas não andem uniformemente e elas possam demorar mais tempo para que a gente consiga esse controle melhor da pandemia, né? Isso a gente está vendo em muitos países agora, com a Olimpíada a gente está vendo no Japão, né, onde passou muito tempo com os casos controlados e nos últimos tempos teve um aquecimento, digamos assim, do número de casos, fazendo com que também as próprias Olimpíadas, né, fossem proibidos o público nos estádios e nos locais de competição. Então, eu acho que ainda a gente fazendo as coisas muito separadamente, a gente vai levar mais tempo para conseguir ter um controle mais adequado da pandemia. Hoje estava conversando com um paciente do Uruguai, ele mora
é um brasileiro que mora em Punta del Este, e ele estava me comentando que uma das sugestões do Uruguai para tentar até trazer mais público, pessoas, né, para visitar o Uruguai, que também está com a economia balançada, seria fazer algo relacionado à vacinação, como os Estados Unidos está fazendo, né? Liberar a entrada de visitantes, de estrangeiros para receber a vacina no país. Então, enquanto países, né, isso não é ruim, obviamente, ter vacina sobrando, entre aspas, né, e poder utilizar isso de uma forma até para chamar visitantes, a gente tem muitos países que a vacinação ainda não é nem de perto uma realidade, né? Então, isso é uma coisa bastante complicada e que só reforça a desigualdade que a gente tem no mundo todo, né? E quando a gente traz para o Brasil, isso também é bem claro nas nossas regiões, né? Onde regiões mais pobres, regiões mais com menos escolaridade podem ter sofrer consequências da pandemia muito maiores do que outros locais. Muito bem, realmente tá muito atrelado à vacinação, né? O senhor falasse de países que não conseguem ultrapassar um percentual de vacina, né? E a gente acaba vendo os resultados, né? Então, realmente o resultado e a proximidade do fim da pandemia, ela tá intimamente relacionada à questão da vacinação. Eduardo, eu vou te passar agora, mas antes eu quero só convidar os nossos pessoas que estão acompanhando. A gente está com uma audiência importante, expressiva hoje, né? Não seria diferente, o nosso convidado é para lá de especial e o tema é muito relevante. Quero convidar vocês que estão assistindo, quem está assistindo a live aqui conosco, comenta ali, deixa a tua pergunta, depois nós vamos ler ali, já tem algumas perguntas engatilhadas ali, né? E deixa teu comentário ali também com a tua pergunta, com a tua indagação para o Dr. Fabiano, e também compartilha essa live, porque compartilhando essa live, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo que é muito enriquecedor. Pronto, saiu, né? Mas esse é um conteúdo que é fundamental que seja disseminado esse tipo de conteúdo. Ontem ainda falava com o Eduardo, numa época de tanta fake news, de tanta desinformação, de tanta informação errada, né? A informação certa e correta ela tem que circular. Então eu te convido a compartilhar essa live agora para a gente poder alcançar mais e mais pessoas, né, Eduardo Bischoff, doutor? Perfeito, Diego, perfeito. Deixar um abraço para o pessoal que está participando conosco, especialmente o pessoal que está comentando aí. Professora Vera Ojeda, boa noite. Marfa Renhac Fraga, boa noite. Diretora Mariane Marques, boa noite. Gustavo Abreu, boa noite. Fabiano Querotti, nosso amigo do Grupo A Hora, barrense, que é jornalista lá em Lajeado, já fez uma pergunta que eu acredito que está contemplada no nosso cronograma aí, né, Diego? Tá. O nosso vice-prefeito, Vitor Binfaré Motim, boa noite. Mais um programa que instrui e esclarece pontos importantes para todos nós. Professor Ivone, boa noite. Muita gente conosco, porque, como o Diego bem falou, a gente tem autoridade no assunto para conversar sobre o assunto que ainda é nossa realidade e que ainda inspira muitas dúvidas e preocupações. Uma das dúvidas que eu tenho, enquanto médico também da linha de frente, Fabiano, que eu não sei se tu tem uma opinião formada do que pode vir a acontecer. Hoje a gente está te provocando mais a querer saber o futuro, né? Hoje, agora que a coisa está andando melhor, né? Mas a gente tem, na história do coronavírus, especialmente nessa pandemia, o aparecimento de variantes, né? Que depois acabaram mudando por questões até de xenofobia, enfim, apesar de... Afinal, o vírus ele está no mundo inteiro, ele é pandêmico, e o ser humano é o mesmo, com variações étnicas pelo mundo. Passamos pela alfa, passamos pela beta, passamos pela gama, teve a nossa contribuição brasileira preocupante, e agora a grande preocupação da mídia, e que aparece em todas as discussões em países com vacinação avançada, que
abriram e estão começando a fechar, a se preocupar, é a questão da variante Delta. Até quando, até quanto a variante Delta preocupa o infectologista, Dr. Fabiano Ramos? Olha, Eduardo, o que a gente sabe até agora é que assim, a variante Delta, ela parece ser uma variante, parece ser um vírus, então, que se transmite mais facilmente. Porém, não, até o momento, não se determinou se gera ou causa casos mais graves do que as outras variantes ou mesmo o vírus selvagem, digamos assim, né? O vírus inicial da pandemia. Então, o que a gente tem que entender do coronavírus é que, de novo, voltando para as ações e para as atitudes uniformes, né? Ele vai tentar sobreviver. Então, é característica dos vírus tentar se modificar para se manter circulando e assim manter uma circulação viral e se manter ao longo dos meses enfim, ao longo talvez até dos anos, né? Então, o que a gente tem que tentar modificar são essas causas, digamos assim, de modificação do vírus. E que nem sempre é fácil, nem sempre são conhecidas totalmente essas modificações. Então, mas passa por atitudes pessoais, passa pelo distanciamento, passa pela, né, tudo que a gente vem conversando desde o início, por evitar aglomerações, utilizar o uso de máscara, diminuir essa pressão, né, sobre o vírus ou deixar ele circular menos para que ele possa se modificar como ele tem modificado. E vacinar um número maior de pessoas possível e vacinar com o esquema completo, né? O que preocupa, obviamente, dessas modificações, que assim como medicações que até então a gente não tem, mas mesmo as que têm um funcionamento pequeno, né, contra o coronavírus, com essas medicações podem acabar não funcionando mais, né? Ele pode se tornar resistente a determinadas medicações que recém estão entrando no mercado. E da mesma forma, as vacinas, né? Até o momento, todas as vacinas testadas têm sido testadas in vitro contra essa nova variante. E no laboratório parecem funcionar relativamente bem. A gente imagina que na vida real esse funcionamento das vacinas ele seja melhor ainda, né? Porém, obviamente, a gente vai ter que ver com o passar do tempo. Os locais que têm apresentado maior número de casos de variante Delta, e como tu colocou, alguns até já com novas restrições, né, de circulação das pessoas, não tem demonstrado aumento na gravidade dos casos, mas sim do número de casos que têm se contaminado. E a maioria dessas pessoas são de pessoas não vacinadas, né? Então, assim, até o momento, o que a gente sabe da vida real é que, sim, as vacinas têm funcionado bem, mas a gente já sabia desde o início que mesmo lá para o vírus selvagem, a gente precisaria um percentual bastante grande da população vacinada para que a gente tivesse um controle melhor da pandemia, né? Então, quando a gente chega a um percentual que não é tão grande ou um percentual que para de crescer, como no caso dos Estados Unidos, por exemplo, onde eles têm feito muitas campanhas para incentivar a população, né? Tem vacina sobrando lá. E
mas chegou um ponto que essa vacinação de americanos não tem sido aumentada. E com isso, várias regiões já têm mostrado aumento de casos de doença leve, não de doença grave ou não de mortalidade por enquanto, né? Então, a gente não sabe como isso vai se comportar, e claro que a gente está novamente no Brasil, nós estamos correndo atrás, né, de não só da questão vacinação, mas até mesmo dessa circulação viral. O que a gente vai ter que ver como isso vai se comportar agora nos próximos meses de agosto e de setembro, né? Por isso, relaxar as medidas agora não é o momento ideal, né? Então, acho que a gente tem que seguir mantendo as medidas para que a gente tenha um controle e até para nos dar tempo de entender realmente como essas novas variantes elas vão se comportar dentro desse contexto da vacinação. Perfeito, doutor. Obrigado de antemão pela resposta. A gente tem visto que são dúvidas que vira e mexe a gente retoma, né? E acaba sempre vindo pro teor do cuidado, né? De manter o cuidado extremamente, especialmente quem já tomou, mesmo quem já tomou a vacina, né? Quem já fez a vacina, manter um certo cuidado, manter uma certa regularidade nas disciplinas nesse sentido. Como o Eduardo Isso é falou, nós temos. importante, isso é importante, Diego, tu comentar, porque tem que sempre lembrar que a vacina ela não previne a doença. Nenhuma das vacinas, né, se mostrou 100% efetiva ou próximo disso de prevenir doença. Elas previnem casos moderados a graves, né? E a gente até pode discutir se existe uma vacina melhor ou não do que a outra, porém, nenhuma vacina previne doença. Então, isso é importante, né? Ela vai prevenir casos graves, vai prevenir internação, mas a circulação viral ela vai continuar enquanto a gente não tiver um número realmente substancial de pessoas vacinadas, né? Para diminuir, então, essa circulação com a maior parte das pessoas já protegidas. Até lá, a gente vai ter pessoas se infectando, a gente vai ter pessoas, mesmo vacinadas, ficando doente. E quando a gente fala em que as vacinas previnem doença moderada e grave, a gente está falando de um percentual que também não é 100%. A gente está falando de um percentual que talvez em todas as vacinas vai chegar aí 80, talvez 85% de prevenção dessas formas graves. Então, a gente tem e corre o risco de 10 a 15% das pessoas, mesmo vacinadas, poderem fazer formas graves. Então, muitas pessoas têm dito, né? Ah, mas eu conheço tal pessoa que se vacinou e acabou fazendo uma pneumonia, teve que ser internada. Isso vai acontecer, independente da vacina que a pessoa receber, isso pode acontecer, né? E isso é bastante importante que as pessoas entendam para que as medidas continuem sendo respeitadas, pelo menos por enquanto. Verdade, perfeito, doutor. Nós temos aqui uma pergunta, né? O Eduardo citou aqui o Fabiano Queirotti, jornalista do grupo A Hora, ele está conosco aqui assistindo. Um abraço para o Fabiano. E ele fez uma pergunta, doutor, que eu considero pertinente e acredito que encaixa no nosso roteiro aqui. Ele colocou um questionamento ao doutor Fabiano. A Secretaria de Saúde voltou atrás da decisão de diminuir o intervalo das doses de AstraZeneca e da Pfizer. Peraí, isso. De 10 para 12 semanas, acatando novamente a orientação do Ministério da Saúde. Até que ponto isso pode influenciar na propagação das variantes P1 e Delta? Né? Então, não vai mais haver essa diminuição do intervalo, né, doutor?
Isso pode impactar de alguma forma? E já vou melhorar um pouquinho a pergunta, ou aumentar um pouquinho a pergunta. A diminuir o intervalo influenciaria positivamente na prevenção das variantes em geral? E não diminuir pode prejudicar? Zé, essa é uma excelente pergunta do momento, assim, né? É a grande questão do momento em relação a especificamente essas duas vacinas, porque o que que acontece? Os estudos têm demonstrado que a proteção ela é maior quando se aumenta o intervalo entre as doses, especialmente da vacina da AstraZeneca. Em relação à vacina da Pfizer, até o próprio CDC coloca que não há dados acima de 6 semanas de vacinação entre esse intervalo. Na minha opinião, a gente tem que vacinar o quanto antes as pessoas e reduzir o intervalo entre as doses não vai ter um prejuízo para as pessoas. Tanto é que a maioria dos estudos, né, o estudo da Pfizer foi feito com um intervalo de 3 a 4 semanas entre as doses e a da AstraZeneca inicialmente com 4 semanas. E essa proteção com esses intervalos menores, ela é uma proteção muito boa, ela é uma proteção excelente, né? Então, mesmo que a gente tenha com intervalos maiores um pouco mais de proteção com essas vacinas, o que a gente tem que entender em termos de saúde pública é se a gente tem esse risco maior agora com a circulação da variante Delta, se esse risco compensa vacinar mais rápido. Não sei se eu estou deixando claro, porque o que, que acontece? Com uma dose só, as vacinas protegem menos. Em geral é isso, vou tentar ser mais claro, né? Então a gente precisa das 2 doses para ter uma proteção melhor, especialmente contra a variante Delta. Esse intervalo curto, digamos que as vacinas protejam 80%. Com um intervalo maior, essa proteção ela pode ser um pouco maior. Só que em termos de saúde pública, o que a gente tem que entender é se vale a pena correr esse risco nesse momento de vacinar um maior número de pessoas com uma dose de vacina, mesmo que essa proteção seja menor, ou se vale a pena reduzir esse intervalo entre as vacinas e já ter uma proteção mais completa. Eu penso que a gente deveria vacinar com as 2 doses o mais rápido possível a população. O problema disso é que a gente precisa também ter vacina, né? E inicialmente esse intervalo foi mantido mais prolongado também porque a gente não tinha as vacinas disponíveis, né? Então, eu acredito que essa decisão do Ministério tenha sido levado em conta o número de vacinas disponíveis e esse risco, desculpa, atual de circulação da variante Delta. Porque nesse momento a circulação ela é menor, ela é pequena no país, né? Isso que a gente tem visto. Porém, a gente sabe que ela pode se tornar grande rapidamente, né? Então, assim, o que a gente tem que considerar são vários fatores. Eu, como infectologista, eu quero que o meu paciente ou que a família do meu paciente ele esteja o mais rapidamente vacinado, o mais rapidamente protegido da melhor forma possível. Seria com as 2 doses da vacina. Porém, do ponto de vista de saúde pública e de disponibilidade das doses, eu acredito que o Ministério tenha tomado essa decisão de manter esse prolongamento entre as doses por conta disso, né? Então, ainda é uma decisão que
eu não tenho total certeza. Eu penso que vacinar as pessoas o mais rápido possível seria melhor. Mas aí a gente tem que ter um raciocínio em termos de saúde pública e tentar disponibilizar doses para todo mundo, que talvez a gente não tenha nesse momento, né? E por isso também essa decisão de manter ainda esse intervalo mais prolongado. Não sei se eu deixei tão claro, Diego. Se ficou alguma confusão, tu me pergunta. Não, ficou bom, doutor. Inclusive, eu tinha uma pergunta aqui da Nice Jardim, ela que está assistindo desde o início, e colocou exatamente essa pergunta que o senhor acabou respondendo junto, né? A questão do motivo pelo qual existe essa distância aí entre as doses, né? E acredito que respondendo a pergunta do Fabiano, nós conseguimos contemplar a da Nice, e vai ter mais perguntas que vão chegar ali, né, Eduardo? Perfeito. Se fez entender, eu entendi bem. O que a gente está vendo, na verdade, né? Alguns gestores não é batendo cabeça, mas se questionando, né? Se a eventual redução de eficácia por aproximar uma dose da outra não está trazendo uma maior proteção para o momento que a gente está vivendo, né? E veja bem, a primeira brasileira teoricamente vacinada com vacina já autorizada pela Anvisa, enfim, foi a Mônica lá em 24 de fevereiro, em São Paulo, no Butantan, de 2021. Janeiro, né? Isso, lá em janeiro. A gente tem profissionais da área da saúde que participaram de estudos clínicos, enfim, que já estão chegando a perto de um ano de vacinação já. E aí vem aquela pergunta que não é uma pergunta pessoal, mas acaba sendo pessoal, tu sabe, tu deve estar respondendo direto para todos os profissionais em que tu é o PI do estudo, né? É óbvio que isso vai acabar criando novos estudos de sequenciamento, enfim, mas qual é a tua perspectiva? Sem que sabe que não tem um número oficial, enfim, mas a perspectiva de pensar que eventualmente a Coronavac vai precisar ter uma terceira dose, ou se vai precisar na AstraZeneca ter uma terceira dose, ou se vai precisar intercambiar a Coronavac, a AstraZeneca, Coronavac, Butanvac, Pfizer, AstraZeneca, enfim. Tu acreditas que isso vai ter respostas em breve? Tu acreditas que isso seja muito importante para o momento? Que respostas tu já consegue analisar dos números que tu tem acompanhado de um bom número de pacientes profissionais da saúde que já estão vacinados e acompanhados há praticamente um ano? Eduardo, antes do doutor, eu queria abrir um parênteses dentro da tua pergunta, Eduardo. São Paulo anunciou vacinação de Covid 2022 a partir de 17 de fevereiro, de janeiro. Então, a partir de 17 de janeiro já se começaria a campanha 2022 de vacina de Coronavac ou Butanvac, dependendo do andamento. Só para agregar ali o... Na verdade, assim, em relação a São Paulo, primeiro que a gente tem que tentar separar as questões, talvez, políticas das questões científicas, né? A gente, até o momento, não tem nenhuma evidência de nenhuma das vacinas com necessidade de uma terceira dose, pelo menos a curto prazo. Como o Eduardo falou, está completando um ano aí dos estudos clínicos, não só da Coronavac, não só da AstraZeneca no Brasil, mas também dos estudos das outras vacinas fora do Brasil, né? Fora do país, né? Pfizer, Moderna, e nenhum desses estudos até o momento, com um ano de segmento, demonstraram a necessidade de uma terceira dose, tá? Ou tem demonstrado. Porque é muito difícil de avaliar, porque essas vacinas, apesar de os estudos avaliarem a produção e a presença de anticorpos, esses anticorpos detectados, eles não necessariamente se refletem em proteção.
Isso pode ser um pouco estranho e difícil para quem não é da área entender, e muita gente tem feito exames para ver se ficou protegido de determinada vacina, né? E aí eu já queria dizer, se não tiver pergunta, eu já vou responder antecipadamente aí, que não adianta fazer exames para detecção de anticorpos, porque mesmo se não aparecer anticorpos nos exames, essa pessoa pode estar protegida por indução de outros mecanismos, e mesmo que apareça alguns anticorpos nos exames, esses anticorpos eles não representam necessariamente que a pessoa está protegida, não necessariamente representa que esses anticorpos vão proteger a pessoa. Então, é muito difícil de ter esse acompanhamento através de um exame para determinar a necessidade ou não de uma terceira dose. Então, esse acompanhamento, ele tem sido clínico. E nos estudos não tem se demonstrado, até o momento, essa necessidade de terceira dose. Tá? Essa é a evidência que a gente tem. Vou dar um exemplo para vocês da própria Coronavac. A gente tem, posso falar dos números de Porto Alegre, a gente vacinou quase 1.400 pessoas, tivemos algumas perdas, algumas desistências do estudo, mas a gente tem em torno de 20% das pessoas que entraram no estudo desenvolveram doença. Nenhum desenvolveu doença grave, mas desenvolveram doença, o que está dentro do previsto. E nós já temos aí quase um ano de início do estudo, né? Então, e esses 20%, até contando com quem recebeu o placebo no início do estudo. Então, quem recebeu vacina, esse número ele é muito, muito menor ainda. Então, o que eu quero dizer com isso? Até o momento, definir por uma terceira dose não tem, nem na Coronavac e nem nas outras vacinas. E aí entram algumas outras questões que a gente tem que pensar, né? A gente tem que trazer para a discussão, que são bastante importantes, que é uma questão ética, onde a gente pensar numa terceira dose, onde a grande maioria ainda da população mundial não recebeu nem a primeira dose. Então, como que eticamente isso pode ser discutido, né? Porque é importante, né? A gente está priorizando determinadas populações e outras não têm nem a primeira dose ainda, né? Sem saber se realmente há uma necessidade de terceira dose ou não. Essa é uma das questões. E a outra questão que a gente tem que trazer obviamente, para a discussão são as questões econômicas, né? Por quê? Porque, obviamente, a indústria também, a indústria farmacêutica, pressiona pelo uso de determinadas medicações. E a gente tem que ter consciência que a gente pode estar trabalhando aí com uma pressão sem realmente uma necessidade real, sem uma necessidade, até o momento, cientificamente comprovada, né? Então, obviamente, muita gente tem sofrido com a pandemia, mas é claro que muitas companhias têm ganhado muito dinheiro com a pandemia, né? Então, a gente tem que considerar em tudo que a gente for fazer e pensar também essa questão econômica, essa pressão da indústria por determinadas condutas que até o momento a gente não tem evidência comprovada. Isso não quer dizer que, obviamente, a gente vai ter que esperar, né, ainda muito tempo, ou que a gente tem que esperar as pessoas pegar
Covid, fazer doença grave para dizer, ah, não, tem que fazer a terceira dose. Não, não é isso, mas a gente tem que acompanhar realmente essas populações vacinadas, tanto dos estudos clínicos quanto da vida real, para ver se a gente vai precisar, sim, ter uma terceira dose, se essa dose vai ser já com um vírus modificado. A gente está vendo uma mudança muito grande nessas variantes virais. Então, a gente teve lá em março e abril uma circulação da P1, né, a variante que circulou no Brasil e causou aquele estrago enorme no nosso país, com o número de casos, com, né, uma mortalidade tremenda no mês de março e abril, e agora está se desenhando uma circulação de uma outra variante, que é a variante Delta. Nós vamos fazer a vacina ou a terceira dose de qual variante? Lá do vírus original, do vírus selvagem, ou nós já temos que pensar em fazer uma vacina ou pensar em fazer uma terceira dose com uma dessas variantes? Se sim, qual variante a gente vai escolher? Então, essas dúvidas a gente não tem resposta ainda, né? Então, simplesmente colocar que nós vamos começar a vacinar lá em 17 de janeiro de 2022 com uma terceira dose, eu não vejo nenhum cabimento nessa afirmação nesse momento, né? Seja da Coronavac, seja da AstraZeneca, da Pfizer ou de qualquer vacina, até então, que possa propor algo nesse sentido, né? E especialmente como uma medida de saúde pública. Perfeito, doutor Fabiano, perfeito. A gente tem bastante gente conosco ainda. Queria mandar um abraço para o Evaldo Silveira, dar uma boa noite para todos. A Priscila Terra Viegas passou uma informação que é bastante preocupante. Mais de 500 mil gaúchos acima de 40 anos não foram tomar vacina. Eu, particularmente, tenho 2 amigos conhecidos que não fizeram. Eu fiquei possesso. Brigo, mas está difícil, né? Tem gente com medo de efeito colateral, né? Para quem já teve Covid, né, Fabiano? Eu, embora leve, né, nada perto dos efeitos colaterais possíveis, né? A apreensão de tu estar doente, sabendo que tu pode ficar com uma forma grave, independente do que a gente possa fazer. Então é sempre bom lembrar, né? Chegou a sua vez, vacine, né? É um privilégio poder se vacinar. Vacina salva a vida, vacina reduz mortalidade, reduz caso grave, caso moderado. E, obviamente, como qualquer medicamento, não é 100% e também não é isento, né? Ivone mandou uma pergunta que eu acredito que foi contemplada durante o programa também. Anice, uma ótima pergunta que foi contemplada. Paulo Terra, excelentes esclarecimentos, muito obrigado. Verone Leite, boa noite. Quando o Fabiano questionou se ele estava sendo claro, ela respondeu super claro. Doutora Gisele Guimarães, excelentes considerações. Doutor Jonatas Branco, boa noite aos amigos, ótimas colocações. E agora começaram a vir outras dúvidas, inclusive a Priscila Terra Viegas nos passou aqui que foi vacinada hoje, que bom. Continua se cuidando, espera a segunda dose. E vamos seguindo nessa lida, e o tempo já vai urgindo, né, Diego? Eu acho que a gente tem que encaminhar para uma dúvida que sempre vem em todos os programas, né, que hoje, no momento que a pandemia começa a ficar mais tranquila, a luta e a politização também nas questões dos tratamentos, elas parece que estão diminuindo também, né, Diego? O que a gente sempre pergunta, né? Porque eu digo sempre, doutor Fabiano, eu aqui quando eu tenho duas autoridades médicas, eu faço o papel do leigo e do burro, né? Porque a gente tem que admitir e conhecer o nosso canto aqui, o nosso patamar. Mas por que eu brinco dessa forma? Porque são perguntas que para vocês muitas vezes já são batidas, já são pacificadas, né? Mas para o grande público e para as pessoas que não têm, né, dentro da academia, não estão dentro da academia médica, digamos assim,
alguma dificuldade, e também pela questão política, politização, divisões de conceitos, enfim, né? Informações certas, informações erradas, informações certas sendo dadas da forma errada, né? Então tem muita informação desencontrada. Em julho, 22 de julho de 2021, nós já temos algum tratamento para a doença Covid-19? Nós já temos algum tratamento que avente com a solução, com amenizar os sintomas, com algo desse tipo? Né? O famoso tratamento precoce ou algo desse tipo? O que o Dr. Fabiano nos fala em julho de 2021? A gente tem, Diego, tem um tratamento, que é um tratamento à base de corticoide, né, conhecido desde o ano passado, com estudos mostrando o benefício desse uso, porém, não para todas as pessoas. Isso é importante. Que o único tratamento e o tratamento mais eficaz até o momento, né, e que com certeza muda a evolução da doença e consegue salvar muitas pessoas, é a base de corticoide. Mas para aquelas pessoas que vão necessitar do uso, e no momento certo. Nem todas as pessoas precisam, e não sendo no momento certo, a pessoa pode ter uma evolução pior da doença. Então, por isso que é uma doença bastante complicada e a gente tem que investir bastante em prevenção, porque ela demanda uma energia muito grande do sistema de saúde, de atender as pessoas e de ter que acompanhar esse paciente, muitas vezes, até o momento de ter que usar ou não medicação, né? Então, ter esse acompanhamento, ter essa revisão, muitas vezes diária, isso exige um esforço, né, e uma sobrecarga do nosso sistema de saúde bastante grande. Por isso, investir em prevenção é sempre o mais importante. Existem outros tratamentos que têm se mostrado benéficos, né, especialmente para pacientes que necessitam de internação hospitalar, e alguns tratamentos de uso mais precoce, que seriam alguns anticorpos, algumas medicações que são anticorpos pré-prontos, anticorpos que a gente chama de anticorpos monoclonais, né, que são anticorpos produzidos contra o vírus em laboratório e que se mostraram bastante benéficos nos estudos, mudando a evolução da doença em quem tem algum fator de risco. Porém, obviamente, essas medicações têm um custo bastante elevado ainda para o nosso uso, né, e ainda não disponível, especialmente no nosso país. Quando a gente fala, né, do famoso, entre aspas, kit precoce, que tem ivermectina, zinco, vitamina D, nenhuma dessas medicações se mostrou benéfica para o tratamento, né? Inclusive, até poderiam ter uma lógica em algumas delas no seu uso inicialmente lá, como a hidroxicloroquina, que tinha ação in vitro, né, no laboratório contra o vírus, a ivermectina da mesma forma, mas nenhuma se mostrou nos trabalhos com uma eficácia realmente no sentido de mudar o desfecho da doença. Tá? Então, nenhum desses tratamentos muda atualmente desfecho. E é isso que a gente vê no dia a dia. Né? As pessoas buscam, e uma coisa que eu tenho comentado com todo mundo, assim, né, que as pessoas querem alguma medicação, elas querem certezas nesse momento. E o momento de pandemia, e até então, é um momento de incertezas. Né? Então, a gente tem que cuidar muito
quando a gente recebe uma medicação ou quando a gente busca tomar uma medicação que a gente acha que a gente vai estar tendo um benefício, porque óbvio que para a maioria das pessoas a evolução vai ser benigna do vírus, então as pessoas vão achar que aquela medicação que foi tomada teve algum benefício. Mas para quem atende pacientes com COVID, para quem vê o desfecho do uso dessas medicações, né, a gente está com sempre muitos pacientes internados que acabam chegando para o hospital mesmo depois de tomar inúmeras medicações e quando principalmente usam algumas medicações que não podem ser usadas precocemente, como o corticoide, podem ter um desfecho pior do que teriam se não tivessem tomado nada ou se tivessem tomado só medicações para aliviar os sintomas, né? Então, a imensa maioria das pessoas que têm COVID vai ter uma evolução benigna, e é isso que as pessoas têm que entender, né? Para aquelas pessoas que têm algum fator de risco, para aquelas pessoas que a doença está se prolongando, essas pessoas elas têm que ser acompanhadas e muitas vezes acompanhadas diariamente para que tenham sim algum tipo de tratamento mais específico para que a gente consiga ou não internar ou mesmo que tenha a necessidade de internação, o desfecho possa ser melhor. Mas isso, de novo, isso sobrecarrega o nosso sistema de saúde, isso necessita de médicos, né, e equipes assistenciais que vejam o paciente muitas vezes todos os dias para determinar esse momento certo de tratamento quando realmente é necessário. E isso é bastante complicado no sistema de saúde que a gente tem no país, né? A gente sabe bastante disso. É exatamente isso, né, Fabiano? É compreensível a gente ver o pavor das pessoas no momento que a gente está vendo amigos, familiares, um atrás do outro ali, especialmente março, abril, que eu acredito para mim foi uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, que eu vivi nas emergências, enfim. Compreensível as pessoas quererem um tratamento milagroso. Agora, 1 ano e meio de pandemia, a gente sabe o que é eficaz. Eficaz é isolamento social, é máscara, é cuidados básicos de higiene e principalmente o que a gente já tem. Todas as vacinas disponíveis para a população, elas reduzem comprovadamente, em estudos clínicos e também na vida real, nós estamos vendo isso agora, mortalidade, reduz a doença grave, moderada. E isso é o resultado que a gente está vendo agora. A pandemia está reduzindo os resultados por causa da vacinação, né? Mas é sempre bom lembrar de tudo isso. A Verônica Leite foi muito feliz aqui num comentário agora, quando ela colocou acolhimento precoce, né? O paciente com Covid-19, por todos os aspectos, até psicológicos, né? Quem já teve Covid sabe o quão difícil é conviver com isso, sabendo tudo que a gente vê na prática e também na mídia. Acolhimento precoce. As pessoas precisam ter atendimento médico, precisam ser acompanhadas. E isso é o diferencial. Né? Isso é diferencial, sim. A gente vê o paciente diariamente e saber notar o olhar clínico de que esse caso está indo para esse lado, esse caso está indo para outro. Até gostaria também de, lembrando disso, de transmitir o abraço do deputado Roberto Fantinel, meu amigo, meu irmão, mandar um abraço ao Fabiano Ramos. Enfim, já temos aí 1 hora e 6 minutos de conversa aqui. Acho que a gente pôde conversar muito sobre a pandemia, sobre Covid-19, sobre vacinação, perspectivas. O doutor Fabiano conseguiu tecer um pouquinho melhor o futuro nesse momento, né, em que a gente tem, de fato, consegue vislumbrar um futuro melhor. Claro, com toda essa preocupação que a gente mantém com as novas variantes que possam aparecer, com os países que não estão conseguindo vacinar a sua população em massa, e eu estou com bastante esperança e tenho visto o Brasil, o Rio Grande do Sul, a Barra, Porto Alegre, com uma boa vacinação. A coisa melhorou bastante. Então, Diego, queria encaminhar para o final,
Da minha parte, eu acho que a gente conseguiu contemplar e agradeço muito, Fabiano, por sempre atender nossos pedidos, estar aqui conosco gratuitamente. Podia estar fazendo outra coisa, né, Fabiano? Ele está aqui conversando com a gente, trocando ideia. Ele que trabalha muito, passa para tudo que é lado aí, estava até em Guaíba esses dias aí, postando foto naquela imagem bonita ali da nossa cidade vizinha. Lhe convido, né? Agora eu acho que sim, nos próximos meses, para ir em Barra do Ribeiro, que é muito mais bonito. É uma cidade muito mais bonita, uma beira muito mais bonita, para fazer É um verdade, churrasco lá, verdade mesmo. quem sabe só no ar livre, com máscara e cuidados básicos de higiene. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado a todos que estão conosco. É uma audiência bem importante, porque o tema é muito importante e o convidado é um convidado autoridade no assunto. Muito obrigado também, Diego, e encaminho da minha parte para o final. Muito obrigado. Eu vou passar para o doutor Fabiano fazer a sua última fala, mas antes eu só quero pontuar algumas coisas importantes, algumas coisas felizes, né? Nós estamos num momento de como a gente, todo o programa a gente tem falado, todo esse episódio, esse programa a gente tem falado, é, nós estamos num momento melhor, né? E eu quero trazer alguns dados para vocês. Nós temos aqui em Barra do Ribeiro, que é a nossa cidade, uma cidade pequena de 13 mil habitantes, se nós considerarmos a população total da cidade, população total, né, 13 mil e alguma coisa, nós estamos com 42% de pessoas vacinadas, tá? Mas se nós considerarmos apenas as pessoas que têm acima de 18 anos, né, nós aumentamos esse percentual para mais de 65 pessoas, 65% da população vacinada. Então isso é um número importante, é um número que está crescendo todos os dias. E aqui a nossa saudação para o sistema de saúde aqui da cidade, que tão logo recebe a vacina, já aplica, já sem maiores questões. Nós tivemos um período sem a primeira dose aqui, doutor Fabiano, nós tivemos uma semana e pouca sem recebimento de primeira dose, mas agora voltou o recebimento, estamos progredindo dia após dia, e amanhã, em primeira mão, vou dar essa informação aqui no podcast, tá, Eduardo? Não foi nem divulgado ainda na página oficial da Prefeitura, mas amanhã já abre vacinação para pessoas de 33 anos ou mais. Tá? Então, quem tem 33 anos ou mais, né? Mais já tá. Hoje foi 34, ontem 35, amanhã 33 anos já pode procurar uma unidade básica de saúde que vai poder se vacinar aqui na cidade de Barra do Ribeiro. Isso é motivo de alegria, motivo de felicidade, porque demonstra, né, que a gente está conseguindo passar por esse momento. Então, com essas boas notícias, né, e agradecendo a todos os que assistiram, eu vou passar para o doutor Fabiano dar o seu boa noite, fazer a sua última fala. Bom, agradeço mais uma vez, Diego, Eduardo, pelo convite, por estar com vocês aqui. Eu acho que é realmente um momento muito mais alegre, digamos assim, né, do que a gente viveu nesses últimos 1 ano e meio, pelo menos, que a gente já consegue ver uma luz aí nos próximos meses, né? Então, agradeço, parabenizo a Barra do Ribeiro por estar com esse percentual bastante expressivo de vacinação, né? E acho que tem que deixar a mensagem, né, para todo mundo que acreditem, né, nas vacinas, sigam fazendo a sua parte no dia a dia, que só assim, né, a gente vai conseguir realmente vencer o mais rápido possível aí essa pandemia. Tá? Um abraço a todos. Obrigado, doutor Fabiano. Obrigado a todos que assistiram, todos que comentaram, né? Hoje tivemos incontáveis ali comentários, não podemos nem ler todos e nem alcançar todas as perguntas, mas com certeza, né, os esclarecimentos feitos pelo doutor Fabiano, com a colaboração também do doutor Eduardo, a gente conseguiu contemplar muitas e muitas dúvidas ali que foram manifestadas, né, pela nossa audiência. Muito obrigado a todos. Convido vocês a acompanharem as nossas redes sociais, que em todos os nossas redes é Policast Oficial. Então nós temos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter
Policast Oficial. Também nós estamos no SoundCloud. Você quer acompanhar esse episódio na íntegra, ele vai estar daqui a alguns minutos, ele vai estar no YouTube na íntegra e no Spotify na íntegra também, para você ouvir, pausar, ouvir de novo, ou enviar para alguém que precisa e é interessado em entender mais sobre esse tema. Tá? Então, obrigado a todos. Voltamos na próxima semana com mais um Policast. Por hoje é só. Boa noite. Tchau. Boa noite. Valeu.